E aí, pessoal, tudo jóia? Eu me chamo Jean Trindade Pereira, tenho 28 anos de idade, sou tradutor de jogos do inglês para o português brasileiro desde 2015 e hoje, aqui no Profit 2024, eu trouxe uma palestra sobre localização de jogos, que eu espero que vocês gostem, eu já estou querendo fazer isso tem algum tempo. E, sem mais delongas, eu só vou trocar a tela aqui, colocar a tela cheia e eu vou deixar aberto o OBS aqui para eu poder me enxergar. É isso. Então, pessoal, minha palestra de hoje é esta: Mancadas e suas soluções na localização de jogos. Do que se trata? Basicamente, eu vou mostrar para vocês alguns equívocos e gafes que eu vejo sendo cometidos com uma certa frequência em jogos em português, que foram traduzidos de forma oficial, e como a gente faz para poder evitar esses equívocos, né, e mostrar também as melhores soluções. E até antes de eu começar, eu gostaria de esclarecer que o intuito dessa palestra é puramente didático. Eu não tenho a intenção alguma aqui de denegrir ninguém ou diminuir alguém, né? Eu valorizo o trabalho de todo mundo e que todo mundo é ser humano. Eu também já cometi várias gafes aí. Um exemplo que me vem à mente é que eu estava traduzindo a descrição de um personagem em um jogo e ele era um physician. E eu fui lá e botei físico em vez de médico. Então, né? Cometi essa gafe aí. Ainda bem que pegaram na revisão, isso não foi pro jogo final. Mas é só para poder ilustrar mesmo que, né, isso aqui não, isso aqui é só didático, é só para poder ajudar as pessoas. E os exemplos que eu vou mostrar aqui são todos da versão de PC dos jogos, tá? Porque essa é a plataforma com a qual eu estou interagindo todo dia. Eu sou PC gamer, né? Então, vamos aqui pro próximo slide. Como é que vai funcionar a palestra de hoje? Primeiramente, eu vou mostrar para vocês exemplos com imagens, tá? Eu tenho aqui vários exemplos, várias imagens, e eu vou destacar, né, em vermelho, onde vocês têm que dar a devida atenção, né? Em algum termo, em alguma opção de menu, algo assim, tá? Vou mostrar também as soluções para cada uma dessas situações, né? Primeiramente, o erro que foi cometido e qual a melhor solução. Eu vou dar uma solução, primeiramente, de destaque, mas eu também vou dar outras alternativas. Perdoe meu cachorro. E também vou dar dicas para lidar com certos termos. Algumas, dependendo de como certos termos são usados nos menus dos jogos, ou até no meio da jogabilidade ali, podem ter traduções diferentes, e eu vou mostrar essas traduções, beleza? E também vou providenciar os devidos links para os materiais de referência. Eu vou mostrar esses links em forma de texto. Também vou providenciar ou até vou pedir para produção colocar esses links para vocês aí no chat. E também vou colocar um QR Code no cantinho para que vocês também possam abrir esses links no celular de vocês, caso vocês queiram. E é isso. Então, bora lá, né? Espero que vocês gostem, porque deu muito trabalho fazer essa palestra. Então vamos lá. Começando com o primeiro exemplo: o jogo Black Mesa, que é o remake do Half-Life 1, remake esse feito por fãs e que ficou muito bem feito. É um dos meus FPS preferidos de single player. E o exemplo que eu tenho aqui hoje, como vocês podem ver, depois que vocês pegam essa espingarda aqui, aparece uma dica aqui no canto da tela escrito Mouse 2 Fire Both Barrels. Mouse 2 é basicamente o botão direito do mouse e está dizendo que se tu apertar esse botão vai Fire Both Barrels. Na versão em português desse jogo, que inclusive foi feita por tradutores voluntários, isso aqui foi uma tradução feita pela comunidade, tá? Então a gente tem que ser mais cuidadoso aqui com as nossas expectativas em relação à qualidade, beleza? Então aqui o que que eles botaram? Eles botaram atirar com dois barris. Quando a gente fala de arma, a gente sabe que barrels são canos e não barris. Eu diria que aqui o contexto já estava claro na própria string. Não, eu acho que não tinha como não saberem, né? Ainda mais sendo fãs do jogo. Então aqui uma solução seria atirar com dois canos. Ou disparar ambos os canos, disparar dois canos, né? Tem outras soluções aí, mas basicamente barrels é canos e não barris, como acharam que era aqui nesse caso, né? Então isso aí é algo que a gente tem que cuidar. Aqui o segundo exemplo também é do jogo Black Mesa. E aqui é um exemplo assim que não afeta a experiência do jogador de forma alguma, mas é uma questão terminológica, né? Como aqui é um termo Steam Workshop, que se refere à plataforma Steam, vários termos dessa plataforma já têm uma tradução oficial, então é bom a gente seguir o que já está estabelecido, tá?
Na tradução oficial do Black Mesa, eles traduziram para Oficina da Steam. Aqui temos dois pequenos probleminhas. Primeiro que Steam, por mais que no nosso dia a dia a gente se refira a Steam como feminino, na verdade, oficialmente Steam é masculino. E eu vou poder provar isso em breve. E também o termo correto aqui seria Oficina Steam. Então vocês podem ver que dispensou aqui a preposição. Inclusive, vários termos oficiais da Steam não têm preposição, né? Discussões Steam, comunidade Steam, oficina Steam, loja Steam, né? Então tem isso também que a gente tem que cuidar. E eu vou dar aqui os devidos links para referência. O primeiro aqui deles sendo dessa imagem aqui, como vocês podem ver, está escrito aqui Oficina Steam, né? Tem Steam Overlay, Trading Cards, aqui painel Steam, cartas colecionáveis. Esse aqui é o link que eu vou deixar aqui disponibilizado para vocês não precisam decorar isso aqui. E também, para quem quiser abrir no celular, tem aqui o QR Code, tá? Para vocês abrirem esse link aqui que eu estou mostrando para vocês, que é basicamente o glossário de vários termos importantes e oficiais da Steam em português, tá? E temos aqui mais uma imagem aqui, antes de eu abrir o meu navegador de internet e mostrar esse site de forma mais completa para vocês. Aqui, para eu provar o que eu estava dizendo antes, ó, internamente Steam deve sempre ser referido no masculino, ou seja, o Steam, do Steam, para o Steam, etc. Então, eu vou dar um Alt Tab aqui, eu vou abrir meu navegador de internet, eu vou mostrar esse site para vocês, mostrar mais algumas das páginas desse site aqui, e também vou deixar o link ali para vocês poderem entrar e vocês verem. Basicamente é o guia de tradução do Steam Translation Brasil, tá? Isso aqui é oficial. É basicamente não é só um guia de estilo, é um guia de localização para quem está traduzindo jogos que usam Steam, porque geralmente quando a gente traduz um jogo de PC, ele está disponibilizado na Steam, ele usa vários termos da Steam. Então, para a gente poder garantir uma consistência terminológica, a gente pode acessar esse site, que tem aqui todos os links que a gente precisa, tá? Aqui começando pelo glossário, que eu estava mostrando um print ali antes, ó, tudo que eles usam como padrão na Steam, tá tudo documentado aqui, tá? Também explicando, o fundo desse site tá preto, porque eu estou usando o modo escuro aqui do Opera GX, tá? Mas se vocês não usam o modo escuro, o fundo aqui vai estar branco. E, nossa, cara, tá tudo muito bem documentado aqui, ó, até termos de regras complexas, né? Como traduzir diferentes termos dependendo do contexto, né? Então, complete, quando referente a uma ação, é concluir, quando se refere a uma missão ou tarefa, é cumprir, etc, etc. Tudo muito bem documentado aqui, tá? Cara, isso aqui é uma mina de ouro, tá? Isso aqui, até para jogos que não sejam de computador, isso aqui é uma referência muito boa, né? Assim como o guia de estilo da Microsoft. Só que isso aqui é da Steam. É basicamente, segue essa mesma lógica. Aqui tem outras diretrizes que a gente pode seguir para quando a gente for traduzir jogos no geral, não só de computador, não só da Steam, tá? Então, vocês podem ir explorando, tá? Eu só estou mostrando aqui brevemente, mas eu vou deixar o link para vocês poderem dar uma olhada com mais calma, beleza? Então, vamos voltar aqui para nossa palestra. Vamos lá. Então, vamos aqui para o próximo exemplo agora, dessa vez do jogo Cyberpunk 2077. Eu, sinceramente, não cheguei a jogar esse jogo no PC, e então esses prints que eu estou mostrando aqui são de um amigo meu. Um amigo meu me mandou esses prints aqui. Bom, como vocês podem ver, o termo destacado aqui é Tech Double Barrel Shotgun. E eu quero que vocês deem atenção a essa instância aqui e a essa instância aqui, tá? Porque teve uma inconsistência aqui. Vamos ver agora aqui a versão em português. Vocês podem ver que Double Barrel Shotgun ficou como escopeta de cano duplo, que tá correto. Só que aqui nessa instância ficou escopeta de barril duplo tecnológica. Então, além de ter esse pequeno equívoco, né, em vez de colocar cano, acabou colocando barril, teve essa inconsistência também ali com outro termo que foi traduzido de forma correta. Então é por isso que é sempre bom, né, a gente ter um glossário bem alimentado e usar o QA das nossas Cat Tools para poder garantir que esse tipo de equívoco não acabe passando, né? Mas também, só deixando claro, a tradução desse jogo, pelo que eu vi em gameplays e também a dublagem, é um trabalho, assim, excepcional, tá? Inclusive eu conheço um dos tradutores
desse jogo, também é um dos melhores tradutores que eu conheço, tá? Então esse jogo eu recomendo jogarem em português, beleza? Então essa é a solução aqui, escopeta de cano duplo, né? Tecnológica aqui no caso, né? E é isso. Vamos aqui para mais um exemplo. Dessa vez do jogo Counter-Strike Source. Famoso CS Source. Esse é um jogo muito nostálgico para mim, porque eu adoro CS. E é basicamente um remake do CS 1.6. Remake esse que foi lançado em 2004. Tem brasileiro jogando até os dias de hoje. E o exemplo que eu vou mostrar aqui é do termo Fire in the Hole, que é basicamente essa mensagem que aparece aqui no chat do jogo cada vez que tu taca uma granada. Independentemente de qual for o tipo de granada, porque o jogo tem granada explosiva, ele tem a flash, que é a granada de luz, e tem a smoke, que é a granada de fumaça. Não importa qual granada tu jogar no jogo, é essa mensagem que aparece no chat, e o personagem também no radinho fala Fire in the Hole. Então, na versão em português, eles acabaram colocando lançando granada explosiva. Então acabou não comportando aí todas as situações, né? Porque imagina, tu tá com uma flash e aparece lançando granada explosiva. O ideal aqui seria ter colocado lançando granada, ou jogando granada, lá vai granada, enfim, ou só granada também, né? Que aí ia comportar todas as situações e ia ficar uma tradução mais abrangente. Se eu não me engano, Counter-Strike Source deve ter sido um dos primeiros jogos da Valve e da Steam a ser localizado oficialmente pelo grupo do Steam Translation Server. Tradução essa aí que eu acho que foi lançada em mais ou menos 2010, por aí, meados de 2010. E é uma tradução muito boa, mas infelizmente algumas coisinhas acabaram passando, tá? Aqui é do jogo The Talos Principle, que é um jogo de puzzle em primeira pessoa, pra mim um dos melhores jogos de puzzle que tem pra PC. E esse aqui, infelizmente, é um exemplo de jogo que passou muita coisa nesse jogo, tá? Recomendo muito jogarem em inglês em vez disso. Mas, novamente, não estou dizendo isso para diminuir o trabalho de ninguém. Mas enfim, o exemplo aqui desse jogo é dos termos strafe right e strafe left. Para quem joga muito no PC, sabe que esses termos se referem à movimentação do personagem que tu controla. Então, aqui o ideal... bom, vou mostrar primeiro como ficou em português, e isso aqui chega a ser hilário. Eles colocaram metralhar à direita para strafe right e metralhar à esquerda para strafe left. O que aconteceu aqui? Buscaram no Google a tradução de strafe e devem ter clicado ali nos links de dicionários multilingües e chegaram à conclusão, é metralhar, tem a ver com alvejar, metralhar, atirar, enfim, vou colocar metralhar. Muitas vezes quando a gente vai traduzir strafe left, strafe right, a gente tem que seguir a lógica da ordem ali das strings que a gente está traduzindo. Geralmente, quando tu vê strafe left, strafe right, tu vai encontrar outras strings como move forward, move backward, jump, crouch, use, né? Basicamente, strings que se referem à movimentação do personagem e à interatividade. Então, a gente sabe que strafe left, strafe right está se referindo a para onde o jogador está indo. Não tem nada a ver com atirar. Então, a solução aqui seria usar mover-se para a esquerda, mover-se para a direita. Ou ir para a esquerda, né? Locomover-se para a esquerda, andar para a esquerda, várias soluções aqui. Mas é movimentação, pessoal. Não traduzam para metralhar. Eu já vi isso aqui sendo cometido umas 2 vezes na localização de jogos, e isso aqui é coisa que poderiam muito bem tirar print e colocar em rede social e virar motivo de chacota. Então evitem isso aí, tá? Antes de até de eu ir pro próximo exemplo, eu queria mostrar mais alguns termos aqui do The Talos Principle, que é bom a gente tomar um certo cuidado. Vou voltar aqui para o inglês. Temos aqui reset, que ficou como resetar, e temos journal, que ficou como jornal. Bom, começando pelo reset, eu geralmente não gosto de usar resetar porque é um estrangeirismo, tá? Eu geralmente prefiro traduzir de outras formas, dependendo do contexto. Pode ser redefinir, reiniciar ou até zerar, dependendo do contexto. Eu vou mostrar aqui algumas imagens aqui também para ilustrar isso. E também journal, que no caso ficou jornal. Por incrível que pareça, dependendo do contexto, journal pode ser jornal, não é só diário. Nesse caso do jogo aqui era diário, mas eles acabaram colocando como jornal, não devem ter ido atrás do devido contexto. Aqui também fast forward ficou avan em vez de avançar. Eu acho que o jogo aqui não renderizou o cedilha e daí o resto da palavra acabou ficando cortada, né?
Isso aí acho que já é um problema do próprio jogo e não da tradução. E aqui, ali em Toby Reset Default, Head Pose ficou em inglês, então tem algumas strings que também estão em inglês no jogo. Como vocês podem ver, tem muito problema, né? Isso aqui é só um print, tá? Não vou mostrar o resto do jogo. Joguem em inglês se vocês quiserem jogar esse jogo, tá? Agora vamos aqui a alguns exemplos do que eu tô falando aqui. Primeiramente, do termo legend. Isso aqui é um pega-ratão, porque nem sempre legend é lenda. Aqui é um print do jogo Bookbound Brigade, que é um jogo em 2D. É um jogo em 2D bem longo, infelizmente não fez muito sucesso. E a tradução também está maravilhosa. Aqui, vocês podem ver que se eu apertar Y, ele vai abrir o Legend aqui no mapa. Isso aqui é um mapa. E daí abre essa janelinha aqui mostrando o que cada símbolo do mapa significa. Então aqui checkpoints, que é, onde é que está o checkpoint, onde é que está breakable chest, né, baú destrutível, ponto de salvamento, enfim. Nesse caso, legend é legenda. Então se vocês tiverem certeza que legend, no caso aí do jogo que vocês estiverem traduzindo, for legenda, vocês avisem o revisor de vocês ou a revisora para que não acabe alterando o que já estava certo. Aqui falando sobre o termo reset, aqui é do jogo RoboQuest. Inclusive, eu sou o chefe de localização do RoboQuest. Inclusive, vai sair uma atualização agora no fim de novembro. Isso é informação pública, então eu posso falar. Já vai estar tudo em português, tudo bonitinho. Mas enfim, aqui reset, como vocês podem ver, tem diferentes usos aqui da palavra reset. Tem reset profile, esse reset aqui que está se referindo a reset profile, e aqui reset settings. Então são alguns contextos aqui, 2 contextos para ser mais exato. E daí eu traduzi essa palavra de diferentes formas para comportar esses contextos. Daí ficou zerar perfil para reset profile. E aqui, obviamente, o mesmo contexto, então eu botei zerar. E em reset settings eu botei padrão. Eu achei que ia ficar bom o suficiente eu dar uma simplificada aqui e não deixar a opção também muito longa. Então eu botei simplesmente padrão. A pessoa clica ali em padrão, vai aparecer uma janela de confirmação se ela quer redefinir todas as configurações ali desse menu aqui para o padrão. Ok? Aqui só mais um exemplinho aqui, antes de a gente voltar, né, para a rotação aqui, que foi como traduziram a palavra unlock aqui no Resident Evil 2 Remake. Aqui aparece, né, quando você precisar usar um item para desbloquear uma porta ou resolver um quebra-cabeça. Aqui em desbloquear era unlock a door. A gente, né, geralmente quando a gente sabe que a gente está usando a palavra unlock, pode ser destravar, pode ser destrancar, pode ser desbloquear. Se é para conquistas na Steam, aí seria alcançar uma conquista, né? Unlock achievement, alcançar uma conquista. Nesse caso, aqui o contexto já estava claro que era uma porta. Então, você destranca uma porta ou abre uma porta, né? Seria mais adequado aqui. Mas é só uma pequena gafe, assim. O jogo em si também é maravilhosamente traduzido. Eu recomendo jogar Resident Evil 2 Remake em português. E o port para PC também ficou assim muito bem otimizado e muito bem feito. A Capcom caprichou nesse port. Voltando aqui à rotação principal, agora dessa vez do jogo Killing Floor 2. Eu tenho alguns exemplos aqui do Killing Floor 2. Eu amo Killing Floor, jogo desde o 1, jogo o 2 até hoje também, inclusive. E aqui é do termo flashbang, que eu não preciso dizer o que significa, porque eu já mostrei quando eu estava falando do CS Source. E aqui, como é que eles traduziram, tá? Eles acharam que bang, nesse caso, fosse uma batida, um golpe ou algo do tipo, então acabaram colocando golpe de luz para flashbang. Obviamente não é a tradução correta, então evitem isso aí também, tá? Fora isso, o jogo também tá bem traduzido. Eu recomendo jogar em português, tá? A gente tem que ignorar certas coisas quando a gente vai avaliar uma tradução. A gente tem que sempre avaliar um trabalho por inteiro, né? Como um todo, e não só dizer, isso aqui tá errado e a tradução tá horrível. Não, isso aí não é justo. Aqui é a solução, granada de luz. Agora aqui o segundo exemplo do Killing Floor 2 se refere a algumas algumas opções gráficas, né, para quem joga no PC e está mexendo ali nas configurações de vídeo. Aqui é desses 3 termos aqui: Texture Resolution, Texture Filtering e Shadow Quality. O que aconteceu aqui? O tradutor ele achou que Texture e Shadow nessas ocasiões eram
termos que deviam ser usados no singular, quando na verdade não é o caso, né? A gente não está falando de uma textura específica ou de uma sombra específica. Na tradução ficou resolução da textura, filtro da textura e qualidade da sombra. Essas opções de vídeo em qualquer jogo de PC está se referindo às texturas do jogo e às sombras. É de modo geral, não é só uma textura ou uma sombra específicas, beleza? Então aqui as soluções ideais seriam resolução das texturas, filtragem de texturas ou das texturas e qualidade das sombras, ou qualidade de sombra, qualidade de sombras, mas não da sombra, tá? Vamos aqui agora para o exemplo do Life is Strange Double Exposure, que para mim tem a melhor tradução que eu já vi em um jogo. O jogo é maravilhoso e a tradução melhor ainda. É simplesmente assim exemplar. Eu recomendo até levarem, né, deixarem um caderninho com vocês conforme vocês jogam aqui, porque tem cada solução criativa que, nossa. Enfim, o exemplo que eu vou mostrar aqui também é um equívoco que acaba passando em vários jogos de computador, não é só no Life is Strange Double Exposure, que é o termo Window Mode, ok? O que acontece? O Window Mode é basicamente o modo como o jogo vai exibir a janela do teu jogo. E tem alguns modos aqui, tem Full Screen, Window e Borderless. A gente sabe que Full Screen é tela cheia ou tela inteira. Window, que no caso é o modo janela, que daí tu consegue ver as bordas da janela, tu consegue ver ali minimizar, maximizar e fechar. E Borderless, que é um modo janela só que sem bordas, né? É um modo janela, só que as bordas da janela ficam escondidas, como se fosse uma tela inteira, só que falsa, né? Esse modo existe para facilitar a alternação entre janelas do teu Windows ali, né, facilitar o Alt Tab. E eles traduziram em português para modo janela. Window Mode nesse caso não é modo janela, é um dos modos que tu pode escolher, tá? E aqui tem as traduções em português: tela inteira, janela e sem bordas. Uma das soluções aqui que a gente pode usar e que eu acho mais adequado é modo de exibição, beleza? Que é um modo como a janela do teu jogo vai ser exibida. Uma outra solução é colocar o modo da janela. É o modo que você vai escolher para a janela e não modo janela. Não é o nome do modo, beleza? Aqui eu vou mostrar mais alguns exemplos do que a gente deve evitar quando se trata de Window Mode. Esse aqui é o jogo Days Gone, também para PC, e aqui, como vocês podem ver no canto, cada vez que a gente seleciona uma opção aqui, aparece uma explicação. Aqui é uma descrição da opção que a gente selecionou. Então o contexto já está aqui, tá? Aqui em Window Mode eles acabaram colocando modo janela, né? A gente sabe que não é. E aqui em Display eles acabaram colocando exibir em vez de exibição, né? Eles acabaram achando que era um verbo em vez de um substantivo. E também aqui, né? Exibir um. Era Display One, no caso seria monitor 1 ou exibição 1. Acabaram colocando exibir. Aqui mais um exemplo, dessa vez do jogo Crash Bandicoot 4. Que inclusive está dublado esse jogo, eu adorei a dublagem desse jogo. Também colocaram o modo janela, mas não é modo da janela ou modo de exibição. E aqui também do jogo Ghost Runner. Eu estou mostrando todos os exemplos para vocês perceberem que isso aqui é uma ocorrência que tem uma certa frequência na localização de jogos. Não é só algum exemplo ou outro, é vários jogos, tá? Então, por eu estar de saco cheio de ficar vendo esse equívoco sendo cometido, eu estou mostrando nessa palestra para ver se faz alguma diferença. Aqui também, modo janela, que no caso seria, né, modo de exibição. Mas, ó, se vocês verem aqui os outros, as outras opções de vídeo aqui, ó, qualidade das sombras, qualidade de texturas, qualidade dos efeitos, aqui eles acertaram no plural, eles já tinham o contexto aqui, esses aqui já têm mais experiência com jogos de PC. E aqui em Gore Effect ficou efeito de sanguinolência. Eu sempre gostei de ver como as pessoas traduzem o termo gore, que a gente sabe que é aquela violência, assim, muito detalhada, uma violência muito exagerada, né, com muito sangue, desmembramento, tripas e tudo mais. Então é sempre legal ver que termos o pessoal usa. Sanguinolência é um termo que funciona, eu gosto. Aqui eu queria mostrar para vocês aqui sobre Life is Strange, uma referência de Life is Strange que vocês podem usar para estudar a tradução de jogos narrativos. Isso aqui é um TCC feito pelo Frank Holbach Duarte, desculpe se eu errei teu nome, cara.
que foi feito aqui na URGS, em Porto Alegre, aqui no Rio Grande do Sul. Curso bacharelado em letras, basicamente, né, sobre como foi feita a localização do jogo Life is Strange 1 e as abordagens que foram usadas, né, os gêneros textuais que o jogo tem e tudo mais. Eu recomendo muito a leitura, principalmente para quem está começando em localização de jogos e quer aprimorar as suas habilidades tradutórias com jogos de narrativa. Eu vou deixar o link aqui, também em texto no chat para vocês, e também aqui tá o QR Code para vocês poderem abrir esse PDF, vocês baixarem esse PDF, é gratuito, tá? Esse trabalho foi lançado em 2017, tem 7 anos já. A primeira metade desse TCC é sobre localização de jogos no geral, como é que funciona e tudo mais, e a segunda metade é sobre a localização brasileira oficial do Life is Strange 1, beleza? Não do Double Exposure. Aqui é mais um exemplo de um jogo de narrativa, dessa vez do jogo Twin Mirror, que também foi feito pelos mesmos criadores do Life is Strange. Aqui o jogo também foi um jogo maravilhosamente traduzido. Inclusive eu conheço uma das tradutoras desse jogo, assim, ficou excepcional o trabalho. E foi só um pequeno equívoco aqui do termo view sensitivity. Quando traduziram, acharam que esse view seria um verbo, só que no caso é um substantivo, né? É a sensibilidade da câmera do jogador. E eles acabaram colocando ver sensibilidade, ok? Então, né, cuidem isso também. O ideal aqui seria a sensibilidade da visão ou sensibilidade da câmera. Se fosse ficar um termo muito longo, né, uma tradução muito longa, poderiam colocar sense, ponto, da visão ou da câmera, né? Dá uma abreviada. E aqui, um exemplo do jogo No More Room in Hell. É um jogo de zumbi para PC, que é gratuito, tem na Steam, é só baixar e jogar. Eu jogo esse jogo já tem mais de 10 anos, eu adoro esse jogo. Joguei por muito tempo em português, mas eu acabei me incomodando com algumas escolhas no jogo, então hoje em dia eu jogo em inglês. Essa tradução foi feita pela comunidade também, mas é uma tradução oficial. O exemplo de gafo que eu vou mostrar aqui é do termo scope ou scoped, que está se referindo a essa sniper aqui que a gente está vendo. Para quem conhece, para quem é mais versado em armas, vai poder dizer que isso aqui não é uma Sako 85, tá? Se eu não me engano, isso aqui é uma Remington 700, tá? Isso aqui é uma outra arma, só que eu tô jogando com mod aqui. Mas enfim, scoped nesse caso a gente sabe que está se referindo à mira telescópica dessa sniper, ou desse fuzil de precisão, e não escopo, como acabaram colocando aqui na versão em português do jogo, tá? A gente não chama a scope de uma sniper de escopo nem informalmente, tá? Então, uma solução ideal aqui, até por questões de espaço, seria colocar luneta, tá bom? Não é escopo, beleza? Vamos evitar isso aí. E se não tiver o contexto, corram atrás do contexto, perguntem, né? Não deixem isso passar. Chegamos aqui ao fim da minha palestra, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Deu muito trabalho eu fazer isso. Eu sempre quis fazer uma palestra desse tipo, né? Falar sobre localização de jogos. Eu acho que é um assunto que tem que ser mais discutido academicamente e também no mercado de tradução profissional. E aqui, nessa imagem aqui, é do jogo Celaco, que é um jogo que eu espero um dia conseguir traduzir com a minha equipe, né? Vamos cruzar os dedos. E é isso, pessoal. Vocês podem me encontrar nas seguintes redes sociais, no Facebook, no Instagram, no X ou no Twitter e no LinkedIn. Se vocês colocarem meu nome no Google, vocês vão poder encontrar todas essas redes aí. E eu também sou o criador do podcast chamado Lockjam Podcast. É um podcast sobre localização de jogos, um podcast brasileiro. Tem alguns episódios em inglês também. E esse podcast está disponível no Spotify, no Apple Podcasts e no YouTube. Beleza? E quem quiser já abrir esse podcast no Spotify de vocês no celular, vocês podem usar esse QR Code aqui, tá? Vou deixar aqui por alguns segundos. Se vocês tiverem o Spotify instalado no celular de vocês e vocês abrirem esse link, já vai abrir o Spotify de vocês na página do Lockjam Podcast, daí para facilitar, né, que vocês acessem e possam seguir o podcast também, beleza? É isso, pessoal. Chegamos aqui ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Eu também vou estar presente no Prof 2024 nos dias 29 e 30 em São Paulo, beleza? Então, espero ver vocês lá também, tá? E, cara, aproveitem aí.
E é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Falou!